Quero aproveitar aí amanhã, né, que é o dia, no calendário, obviamente, é o dia das crianças, e eu quero falar sobre pais e filhos, né? Uma das missões mais gratificantes, uma das missões mais honrosas, mas com toda certeza, uma das missões mais complexas que nós temos que cumprir como pais. E quando eu digo pais, obviamente, eu estou falando pai e mãe. Quantos aqui são pais e mães? Levante uma de suas mãos. Olha que interessante, né? A maior parte do auditório, obviamente todos nós somos filhos, né? E ainda tem alguns que não são pais, mas eu tenho certeza que dentro de pouco tempo vocês vão ser. Machado, pega para mim, por favor, um livro, por favor. E eu quero falar sobre isso. Nós estamos aí iniciando o nosso ministério com famílias, nós ainda não iniciamos o nosso ministério de pais e filhos. Acredito que, se der tudo certo, no segundo semestre do próximo ano, nós vamos iniciar. Mas quero que você preste atenção aqui. Provérbios 22, capítulo 6. Eu pedi 25 livros, mas como a procura está muito grande, eles só mandaram 10, né? Muita gente do Brasil todo, de fora do Brasil, pedindo. Esse livro do Danny Silk, um dos pastores da Bethel, Ame Seus Filhos Intencionalmente, né? Você que é pai e quer aprender e quer enriquecer aí o seu conhecimento para a educação dos seus filhos, passa lá no final com o pessoal da livraria, adquira o seu. Como eu disse, né? Eu pedi bastante, mas veio só 10, acredito aí que nos próximos dias ou nas próximas semanas nós vamos receber a outra parte, mas fantástico esse livro para você ler junto com a sua esposa, né, para que vocês aprendam juntos aí como amar os seus filhos intencionalmente, né? Então não deixe aí de adquirir esse livro. Então Provérbios 22, 6 diz assim: educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. E eu quero falar muito sério com vocês hoje, porque nós conhecemos várias igrejas, e devido à pandemia nós não estamos aí tão ativos nesses auxílios e treinamentos em alguns países, né? Mas principalmente boa parte da Europa e uma boa parte da Oceania. Nas igrejas, nós não enxergamos a classe jovem, ou seja, de 15, 16 anos até os 26, 27 anos, é como se tivesse um buraco na igreja, é como se não tivesse pessoas dessa idade, só temos pessoas na fase adulta e a maior parte delas na fase da velhice. Por quê? Existiu um erro ali dos pais na educação dos filhos. Então, uma boa parte das pessoas se desviaram. E, para quem está com a gente desde o início, lá na floresta, vocês sabem que uma das coisas que mais me incomodava lá, era porque nós não tínhamos espaço, era porque nós só tínhamos uma sala. E eu acho um cúmulo, uma igreja que ela usa o ministério infantil para que as crianças não atrapalhem o culto, né? Na verdade, o melhor espaço da igreja, os melhores equipamentos para ter um ensino lúdico deve estar no ministério infantil, né? E é por isso que nós estamos fazendo mais uma reforma lá em cima no ministério infantil. Depois o Luiz vai falar um pouco sobre isso para vocês. E para quem não sabe, né, aqui atrás dessa porta nós temos cerca de 500 metros quadrados aqui, né? E nós vamos gastar cerca de 45 mil reais no próximo ano, porque nós queremos fazer um ministério infantil de excelência. Por quê? Porque nós queremos ensinar as nossas crianças. Nós, como igreja, queremos cooperar, porque às vezes tem pais que querem transferir a responsabilidade para a igreja. O papel de educar e ensinar os filhos é de pai e de mãe, mas nós, como igreja, queremos cooperar com vocês no ensinamento e na educação dos nossos filhos. E é interessante porque quando nós olhamos para esse versículo que eu acabei de ler, e nós vamos lá para a antiga Torá, né, escrita por Moisés em Deuteronômio capítulo 6, verso 5,
Moisés, ele ensina ao povo de Israel o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. E eu acho fantástico isso, porque aqui ele está ensinando os pais a falar para os filhos exatamente os princípios e os deveres que uma criança deve ter como cidadão. Desde pequeno, nós pais precisamos ensinar os nossos filhos a serem colaboradores, a serem cooperadores da nossa nação, do nosso país, da nossa cidade, e não consumidores. Nós temos que ensinar as nossas crianças desde pequenas que elas vão crescer, vão ocupar um papel fundamental na profissão que o Espírito Santo de Deus colocar no coração delas. Pastor, mas como uma criança vai saber o que ela vai ser? Porque desde pequena ela vai ser ensinada por você, pai, e por você, mãe, que ela precisa se relacionar com Deus, que ela precisa ter um tempo de devocional com Deus, sabe? E eu quero falar isso para vocês, é um sonho que eu tenho no meu coração. Já falei aqui no nosso encontro de terça-feira, né, com os empresários da cidade, que eu tenho um sonho, né, de conseguir construir uma escola aqui em Bauru, pelo menos até os 12 anos de cada criança. Por que até os 12 anos? Porque são os anos onde a criança vai ser formada no caráter, onde ela vai ser formada nas atitudes que ela vai ter, nos princípios que ela vai ter, na educação que ela precisa ter, que menino é menino, que menina é menina, né? E eles vão ser aculturados pela palavra de Deus, e não pela cultura americana, como alguns pais buscam para os filhos, e não a cultura inglesa, como alguns pais buscam para os filhos, onde a ideologia de gênero é uma realidade. No Brasil ainda não é, mas se vocês conversarem com alguns jovens universitários aí da minha geração, foi o maior erro foram os anos de guerra que nós tivemos. Porque quem serviu na guerra naquele tempo, naquele período, né? E depois aqui no Brasil nós tivemos o período da ditadura militar, que para alguns é ditadura, para outros não é, mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas foi um momento onde os pais, a figura paterna, aí falando do homem, ficou ausente de casa. Então muitas crianças cresceram sem pais, cresceram sem a referência masculina, e com isso nós tivemos o quê? As escolas estaduais e municipais aí crescendo com um marxismo cultural, dando outras opções para as crianças, a televisão aberta nos horários onde as crianças estão em casa, passando programas que erotizam as crianças, que dão margem para que elas criem pensamentos nela, lá nas escolas, principalmente nas estaduais e municipais, dando ênfase para as crianças, porque professores ali dos 8 aos 12 anos, ensinando e incitando as meninas e os meninos: você já beijou a sua coleguinha? Você já beijou o seu coleguinha? Por que não? Você precisa experimentar, você precisa saber como é, você precisa ter essa experiência. E por que eu estou falando isso para você, pai, para você, mãe, que às vezes tenta terceirizar a educação dos seus filhos para a escola? Enfia o seu filho lá às 6h40 da manhã e vai buscar às 7 horas da noite. Você sabe o que está sendo ensinado aos seus filhos? Você sabe o que está sendo enfiado goela abaixo dos seus filhos? Preste atenção. Hoje, né, as crianças, eu falo isso, meu filho, né, vocês viram ele querendo correr aqui, ele é bem ativo, glória a Deus por isso. Então ele quer correr, ele quer subir na cadeira, ele quer subir no palco. E eu prefiro meu filho correndo dentro da igreja. Eu prefiro ter que levar ele no banheiro para conversar com ele hoje, e fazer às vezes ele chorar lá, porque eu preciso corrigir o meu filho, do que mais tarde ele fazer eu chorar, a minha esposa chorar, porque ele não querer estar aqui. Então, pai, mãe, ensine o seu filho, eduque o seu filho. Ah, mas ele não gosta de ir na igreja. Quem disse que criança tem que gostar? Ela precisa ser ensinada e educada. E aqui Moisés, ele está ensinando algo. Como é que você ensina uma criança? Andando com ela. Quando ela acordar,
quando ela for dormir, né? Em algumas versões vai falar assim: escreva nos umbrais das portas as leis dos nossos antepassados. Ou seja, é o tempo todo, é você andando com ela, levando para a escola, é você buscando da escola, é você levando na casa de um amiguinho, é você colocando ela para deitar, em vez de você ficar lendo lá livrinhos com histórias, com erro. Leia histórias bíblicas para os seus filhos, ensine os princípios bíblicos para os seus filhos, ensine o seu filho a pedir perdão, ensine o seu filho a respeitar as pessoas, ensine o seu filho a não ser racista, ensine o seu filho a ter humanidade para o próximo, ensine o seu filho a dividir os brinquedos. Nós nascemos pecadores, por isso que a criança desde pequenininha já não gosta de dividir as coisas, já quer brincar com o que está na mão do outro, né? Eu e você, pai, mãe, nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar. E se você é filho ou filha e está aqui, e talvez o seu pai e sua mãe negligenciaram esse ensino, graças a Deus, porque hoje vocês têm uma igreja que vai te instruir a andar no caminho certo, vai te instruir a obedecer os pais, a respeitar as autoridades, a cooperarem e colaborarem com a cidade, a servirem, né? Tem aí algumas escolas que o seu filho vai ficar lá nela, e se seu filho não saber a realidade financeira, como é que compra as coisas, ele vai ver uma criança com um tênis mais bonito que o dele, e ele vai fazer você comprar. Ele vai querer sempre um celular mais novo, ele vai querer sempre um tablet ou um iPad mais novo, ele vai querer sempre uma tecnologia melhor, sempre uma roupa mais cara, porque em algumas escolas, eu fui pastor de jovens e adolescentes por 9 anos, eu sei o que eu estou falando. Em algumas escolas, o que as crianças conversam são de marcas. Olha, a sua blusa não é da marca legal. Olha, o seu sapato não é da marca legal. Olha, o seu celular está ultrapassado. E você, pai, tem que aprender a sentar e conversar com o seu filho, a ensinar para ele o real sentido das coisas, ensinar o seu filho a amar as pessoas e usar as coisas, nunca ao contrário disso. Nós enxergamos crianças às vezes querendo usar pessoas e amando as coisas. Por quê? Porque às vezes não é ensinado no berço, não é ensinado dentro da sua casa. Pai, observe o seu trabalho. Às vezes você ganha R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, não vale a sua ausência na sua casa. Não vale a sua ausência, mãe. Não vale às vezes para você ganhar R$1.500, R$2.000. Não vale a sua ausência fora da sua casa. Não vale colocar o seu filho e a sua filha numa creche e buscar no final do dia. Não vale. Às vezes é melhor abrir mão de algumas coisas materiais e não perder o seu filho. Ensine o seu filho. Ensine o seu filho. Como eu disse, até os 12 anos são ali os principais anos da vida de uma criança. Aprenda a ensinar os momentos. Hoje nós temos crianças de 10 anos que estão sendo pais e mães envolvidos no tráfico. Ah, mas meu filho, ele tem idade para fazer isso. Nós temos algumas células de crianças. Aqui ainda nós não começamos, mas em breve vamos começar. Então estamos com uma pandemia aí, acreditamos que já estamos no final dela, né? Algumas células de adolescentes. Pastor, meu filho é adolescente. Você acha que meu filho, ele tem capacidade de liderar uma célula? Eu não acho, eu tenho certeza. Sabe por quê? O traficante vai dar um fuzil na mão dele. É que aqui em Bauru as coisas são muito tranquilas, mas nós conhecemos igrejas da capital. Vai soltar um fuzil na mão do seu filho, vai dar um papelotinho de cocaína, de crack para o seu filho e vai mandar ele entregar. Por quê? Porque ele tem potencial. Então eduque e ensine o seu filho, não mime ele. Aprenda a corrigir o seu filho. Aprenda a colocar limites no seu filho. Mas nunca menospreze o potencial de uma criança. Nunca menospreze o potencial de uma criança, né? Eu e minha esposa, nós estamos com um projeto, nós queremos adotar aí uma criança, né, da órfã de guerra ali, daquela região extrema da faixa de Gaza. Eu ia para o Egito esse ano, né, foi cancelada a viagem devido à pandemia, mas acredito que no próximo ano eu vou lá. Crianças, meninas de 10, 12 anos, são vendidas como escravas sexuais. E às vezes você acha que sua filha não tem capacidade de liderar algo, de ensinar e de influenciar os amiguinhos dela. Ei, aprenda isso. Se seus filhos não influenciarem onde eles estiverem, eles estão sendo influenciados. Cuidado, e a responsabilidade é sua.
Nós temos que ensinar aqui na igreja mesmo. Eu já falei, nós estamos aqui, eu tenho jovens de 18 anos aqui que não sabem pegar um ônibus, não sabe ficar num ponto e pegar um ônibus. Ensine a criança. Veja que está no imperativo, é algo constante e é uma ordem. Ensine, tem idade para isso e idade para aquilo. 16, 17 anos, a criança já não é mais criança, ela precisa aprender a pegar um ônibus. Ela precisa saber isso. Você não pode privar o seu filho de ser gente, de ser uma pessoa normal. Ensine o seu filho, ensine a sua filha, né? Eu me lembro que uma menina de 14 anos chegou para mim um dia e falou assim: pastor, eu vim me aconselhar aqui. Eu falei: que legal, como eu posso te ajudar? Ela falou assim: eu estou conhecendo um garoto. Eu falei: quem é esse garoto? É o fulano de tal. Eu falei: quantos anos ele tem? 21. Eu falei: 21? Eu falei: e você? Eu tenho 14. Eu falei: olha, você quer o meu conselho mesmo? Quero. Eu falei: não é para você. Mas pastor, eu falei: não, você tem que ser 14, você acabou de sair das fraldas. Pastor, mas não, você pediu o meu conselho, é o meu conselho. Se você vai escutar ou não, o problema é seu. E ela foi e falou com a mãe dela: pensa numa onça. Quem você pensa que é para falar que a minha filha pode ou não pode fazer? Eu falei: mas eu não disse o que ela pode ou não pode fazer. Ela me pediu um conselho e eu dei. E continuo dando. Meu conselho não é hora. Meu conselho não é uma boa diferença de idade. Principalmente nesse momento. Ele tem carro, é vivido, sua filha é virgem, é inocente. Mas eu tenho certeza que ele quer tudo com a sua filha, mesmo manter a inocência dela. Mas a mãe dela sou eu. Eu falei: exato. Então quem vai decidir isso é você, não sou eu. Mas o meu conselho é que não. Bom, você já sabe como desenrolou a história, né? Pegou, fez o que quis, depois jogou fora. O que aconteceu com a menina? Depressão, cortando os pulsos. Aí, aonde os pais vão? Igreja, não é verdade? Vão na igreja. Então, pai, aprenda a colocar limites no seu filho. Aprenda a ver o que ele vê na internet. Aprenda a ver as roupas que a sua filha está usando. Aprenda a observar as amizades do seu filho. Cuidado, né? Os trejeitos hoje estão escancarados, né? Já tivemos situações de 2 meninos de 14 anos. Por que eu estou falando abertamente para vocês? Porque eu prefiro que vocês fiquem chocados com o que eu estou falando para vocês, do que vocês fiquem chocados pegando seus filhos fazendo isso. Meninos de 14 anos fazendo troca-troca, porque um pedia para a mãe e dormia na casa do outro, porque eles eram amiguinhos, e os pais deixavam. Então, cuidado, pai, aonde seu filho está dormindo. Cuidado, mãe, nas festinhas de aniversário. Tudo começa nas festinhas de aniversário. Não seja ingênuo, seu filho não é ingênuo. E se ele for, alguém não vai ser. Então ensine o seu filho a prestar atenção. Ensine o seu filho a ser transparente. Você precisa fazer com que o seu filho te respeite. Não tenha medo de você. Porque às vezes o medo que você quer impor no seu filho vai fazer com que ele esconda as coisas de você. Que ele não seja o seu amigo, que ele não seja a sua amiga, né? No caso das mães. Então, escute o seu filho, seja amigo e amiga, para que eles respeitem e honrem vocês, como diz a palavra de Deus, mas que não tenham medo a ponto de esconder o que estão fazendo. E aí, quando você descobrir, já foi. Cuidado, olhe o que seus filhos estão aprendendo na escola. Procure saber quem são os professores, né? Me lembro de uma escola bem renomada em Marília, né? E um professor tinha dado aula para mim, quando eu ainda não era cristão. Então, eu sabia exatamente que ele era, né, um militante, né, contra os conservadores, porque ele já tinha dado aula para mim. E aí, essa mãe chegou e falou assim: pastor, não sei o que está acontecendo com a minha filha. Eu falei: você não sabe? Não. Onde ela estuda? Ela estuda em tal lugar. Quem dá aula para ela? Ah, fulano de tal. Eu falei: então, está explicado. Procure saber quem são os professores dos seus filhos. Porque não tem como você ser cristão
cristãos são conservadores. Não tem como você ser cristão e não acreditar na instituição de Deus que é a família. Isso não existe. Ou você é cristão, ou você é liberal. Ou você é conservador, ou você não é crente. É só você olhar para a Bíblia. Então, cuidado. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. É você ensinar ela em cada faixa etária. Porque mesmo depois que ela for crescendo, mesmo depois que ela entrar no ensino fundamental, mesmo depois que ela entrar no ensino médio, mesmo depois que ela entrar na faculdade, tiver que morar fora, a casa dela, da sua filha, não vai ser um bordel. Cada noite dorme um. Por quê? Porque ela aprendeu desde pequena. O seu filho não vai dormir cada dia com uma. Por quê? Porque aprendeu desde pequeno. Então, aprenda a ensinar o seu filho. Aprenda desde cedo, dê um dinheirinho para ele. Ensine ele a tirar o dízimo e a oferta dele. Ensine ele a poupar uma parte. E ensine ele como gastar o dinheiro dele. Ensine. Isso é papel do pai e da mãe. Nós temos que ter esse discernimento. E eu quero caminhar para o fim. E eu quero ler mais um texto com vocês. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, verso 1 a seguir assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha que interessante aqui, está ensinando os filhos, né? Mas nós temos que ensinar, entende? Nós temos que ensinar ele a honrar os pais, nós temos que ensinar ele a honrar as autoridades, né? Nós temos que ensinar, porque isso agrada ao Senhor, e isso vai dar muito tempo de vida para ele na terra, né? Nós vamos o quê? Olhar e vamos começar a ver que Deus também ele começa a alertar os filhos, porque Paulo fala em Efésios e também fala em Colossenses: pais, não irritem os vossos filhos. Pai, não provoquem os vossos filhos. Então, observem que eu e você, como pai e mãe, nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos. Tenha regras claras, né? Não pode você num dia falar que pode, no outro que não pode. Pode, não, você vai confundir a criança, você vai irritar ela, né? Aprenda a conhecer as qualidades do seu filho, né? Eu conheço vários pais que não foram realizados profissionalmente e querem forçar os filhos a terem a profissão que eles não conseguiram ter. Entende? Então, você pai e você mãe, claro que eu não estou falando para o seu filho não estudar. Ah, pai, eu quero ser DJ. Amém, vai ser seu hobby, mas vai estudar primeiro, né? Porque na igreja, pelo menos na minha, agora talvez mudou um pouco. Então o Vitor Negrete tem que ficar bem atento. Mas na minha época era assim: menina queria ser modelo, né? Quando não dava, ia procurar outra coisa para ser. Menino ou queria ser jogador, né? E aí os que não tinham habilidade tentavam ali ser DJ. Estava na moda, né? Então pode ser, mas faz uma faculdade, estude, né? Não estou falando que eles não devem estudar, mas não force. Ai, filho, eu quero fazer exatas, eu quero ser um professor. Não, filho, isso aí não. Você precisa ser médico, né? Você precisa ser doutor, você precisa ser juiz. Não, pai, mas eu quero aprender, eu quero ser um cientista. Eu tenho facilidade com contas, com exatas. Filho, esquece isso. Sabe o professor de matemática rico? Cuidado, pai. Cuidado, aprenda a enxergar as qualidades do seu filho. Aprenda, né? Eu passei isso na minha casa, né? Meu pai, muito bem sucedido na empresa dele, né? Uma empresa sólida, mais de 30 anos no mercado. Quando eu falei para ele assim: pai, Deus está me chamando para o ministério, ele falou assim: pelo amor de Deus, você vai passar fome. Como é que você vai abrir mão do seu salário? Quando que uma igreja vai te pagar isso? Eu falo: não sei, mas eu estou infeliz ganhando esse salário. Rapaz, mas pelo amor de Deus,
Por que eu estou falando isso para vocês? Claro que foi a minha situação, né? Mas eu estou falando para vocês que dinheiro não é tudo. Embora nós temos que ensinar os nossos filhos a serem responsáveis, a que eles se desempenhem melhor profissionalmente, para que eles sejam reconhecidos e bem remunerados. Isso não é errado. Mas o problema é você querer que o seu filho vira médico, vira juiz, né? E às vezes ele não tem aptidão para aquilo. E às vezes ele não tem aptidão para tocar a sua empresa. Pode acontecer. A igreja passar de sucessão. E é ótimo, é lindo quando isso acontece. Mas se ele não gostar daquilo, por mais que seja bem remunerado, ele pode quebrar a empresa da família. E ainda por quê? Porque ele não gosta daquilo. Então aprenda a conversar com o seu filho, aprenda a escutar o seu filho, não irrite ele, né? Eu já tive pais que brigou porque um garoto queria namorar uma menina que era negra e o pai era racista, né? Irrita o filho desse jeito, não pode, né? Não pode. Já tive também situações diferentes, né? O pai não queria deixar a menina namorar o rapaz porque o rapaz era pobre e eles eram muito ricos, né? Não, nós temos que reconhecer a pessoa. Ser pobre é uma coisa, não gostar de trabalhar é outra. Então, pai, você precisa observar isso. Se a pessoa é trabalhadeira, é responsável, é limpinha, é organizada, eles vão conquistar as coisas juntos, né? Agora é preguiçoso, acorda meio-dia, aí eu concordo com você, filho, ó, assim não dá, ó, tá acordado, ó, tá dormindo, tinha que estar trabalhando, tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, observe os princípios, os valores, tá? Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós vamos ter o quê? Uma geração forte, uma geração resiliente, uma geração de valores, uma geração que defende a Bíblia, os valores da Bíblia, né? Uma geração que não negocia os princípios, uma geração que vai o quê? Vai ensinar uma nação, uma geração que vai ditar as regras, uma geração que vai ser tendência, uma geração que não vai se corromper. Nós temos que resgatar os valores de Deus dentro da nossa sociedade. Falando aqui diretamente agora, em Bauru, nós temos que ter o quê? Crianças saudáveis. Nós temos que ter crianças que estejam ali aptas para fazer a diferença. Por isso que tem etapas, né? Não dá para eu pegar o meu filho, que gosta às vezes de brincar de futebol, e levar ele num treino, e dar um treino profissional para ele. Fala, filho, dá 10 voltas no campo, agora faz 300 abdominal, agora você vai cobrar 100 faltas, ele não vai gostar mais. Por quê? Porque ele não está na idade disso. Ele está na idade de correr atrás da bola, de pisar na bola, de chutar a bola no vaso da mãe e quebrar, né? É porque é criança, né? Da mesma maneira as meninas, né? Da mesma maneira, você tem que aprender a olhar as etapas do seu filho. Você, pai e mãe, isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Você, como pai e mãe, vocês podem cobrar o mesmo empenho do filho de vocês. O mesmo desempenho, não. Porque as pessoas são diferentes, as limitações de cada um são diferentes. Então, você pode cobrar o tempo de estudo, você pode cobrar ali a tarefa, os exercícios, mas se depois eles vão lá realizar a prova e um tira 9 e o outro tira 7, você não pode chamar um de burro e o outro de inteligente. Por quê? Talvez é a limitação dele, talvez ele precise de um reforço, né? Então, não comparem os filhos. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua parte forte e a sua parte fraca. Então, pais, vocês podem cobrar sim o mesmo empenho, o mesmo desempenho não, porque pessoas são diferentes. Então entenda isso, né? E é interessante porque até agora, né, na parte de casar, dos que são mais velhos, o pai e a mãe têm que aprender a respeitar as etapas, né? Eu já tive que aconselhar ali casais que estavam noivos e o casal queria as flores brancas, mas a mãe queria as flores vermelhas. Falei, mãe, mas o casamento é de quem? É deles ou é seu? O seu você já foi. Quem vai escolher agora são eles.
né? Escolher a decoração da casa, né? Escolher a cor do tapete, escolher a cortina. Não. Pai e mãe, aprendam a respeitar as etapas. Aprendam a respeitar as etapas. Porque quando nós, como pais, aprendemos isso, eu olho para os Salmos, quando nós olhamos ali para a aljava do valente, e olhamos todas aquelas flechas, e nós pais estamos ali atentos, estamos ali enxergando cada etapa dos nossos filhos. Nós estamos exatamente esticando eles, para que quando chega o momento da gente soltar, eles vão exatamente para o alvo que Deus tem para eles. Exatamente. E essa é a nossa função: ensinarmos, projetarmos, corrigirmos, ficarmos atentos, porque infelizmente, em uma boa parte do mundo, o Estado, que deveria servir e ensinar as crianças, estão mais preocupadas em corrompê-las e erotizá-las antes do tempo. Então, pai, cuide dos seus filhos, fique atento aos seus filhos, para que quando chegar o momento de você enviar ele, dele sair da sua casa, seja para fazer uma faculdade fora, seja para casar, que ele saia certeiramente para o alvo. Observe as atitudes do seu filho, converse com ele, converse com ela, fale, ensine. Nós não podemos perder a nossa geração, nós precisamos ser intencionais. Para a gente